Bora começar. Bom dia novamente, né? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Sejam bem-vindos à minha casa novamente. Toda semana vocês vão vir aqui me fazer uma visitinha, até a gente poder se encontrar novamente em sala de aula, né? Se Deus quiser. Vamos lá. A gente falou sobre, na quarta-feira, sobre os anticorpos, né? Que é a principal molécula da imunidade humoral. Em conjunto com os anticorpos, a gente tem grande atividade do sistema complemento, né? Eu já falei brevemente sobre o sistema complemento com vocês, em umas aulas passadas. Trata-se de uma série de proteínas que trabalham, né, em cascata e conseguem dar um help muito grande no sistema imunológico, né, nos nossos mecanismos de defesa. Então, a gente vai falar hoje sobre sistema complemento. Confesso que uma parte dessa aula é um pouco cansativa, preciso que vocês estejam comigo para a gente conseguir passar por essa etapa. Qualquer dúvida podem me perguntar. Mandei material, mandei uns vídeos também no Canvas, inclusive vocês conseguiram acessar os vídeos, deu para abrir, alguém tentou? Me deem esse feedback para eu saber, senão eu dou outro jeito de enviar esses vídeos para vocês. Esses vídeos, na verdade, eles fazem parte da aula. Só que eu não consegui carregar os slides com vídeo, porque ficou muito pesado. Então, eu mandei os vídeos à parte e a aula está sem o vídeo. Tá? Vamos começar, então. Bora. Ele foi descoberto em meados aí de 1890, né? Entenderam como proteínas termoláveis presentes no plasma ou no soro sanguíneo e que atuavam na lise de bactérias. O sistema complemento, ele age diretamente no micro-organismo, tá? E também em células mortas, células estressadas, tá? E ele levou esse nome de complemento justamente porque ele é algo que complementa as atividades antibacterianas dos anticorpos. Ele é realmente um complemento do sistema imunológico para fechar, né, o mecanismo, tá? Então, é um dos principais mecanismos efetores da imunidade humoral, juntamente com os anticorpos, que é aquela imunidade independente de células. Eu não preciso ter um linfócito T envolvido, tá? Justamente por serem proteínas séricas, elas estão ali no soro, livres. Então, é um mecanismo humoral, tá? E também é um importante mecanismo da imunidade inata. A gente vai ver direitinho aqui para frente como que ele atua nos dois tipos de imunidade, tanto na imunidade adquirida, né, humoral, quanto na imunidade inata, né? Então, ele pode ser ativado tanto por micro-organismos quanto por anticorpos, né? O micro-organismo sozinho consegue ativar sistema complemento. Quando a gente tem aquele micro-organismo opsonizado ou um imunocomplexo, né, que é um anticorpo ligado a um antígeno, eu consigo também ativar sistema complemento, né? Essa ativação ela vai envolver, então, a proteólise sequencial de proteínas, né, em forma de cascata mesmo, para gerar complexos de enzimas com atividade proteolítica. Eu não sei se vocês já tiveram em alguma matéria, acredito que sim, né, que são as proteínas da coagulação. Então, a gente tem o sistema complemento, a ação do sistema, a forma de trabalho, digamos assim, do sistema complemento é mais ou menos igual à cascata de coagulação. São proteínas que vão se ligando, né, e causando atividade, vai tendo atividade proteolítica, sintetizando outras proteínas até que o papel final se desenvolva, né? Na fase fluida, essas proteínas do sistema complemento, elas são inativas, tá? Elas não têm atividade, elas só têm a atividade efetora, né? Elas atingem uma estabilidade que conseguem ter uma ação depois que ela se liga ao micro-organismo ou ao anticorpo
em questão. Como eu disse, ela pode ser ativada tanto somente pelo micro-organismo quanto por anticorpo ligado a esse micro-organismo. Ou também restos celulares, restos apoptóticos, e aí vai, tá? Então, as principais funções do sistema complemento: opsonizar bactérias para uma melhor fagocitose, tá? Recrutar e ativar várias células, incluindo as células polimorfonucleares e macrófagos. Elas conseguem agir induzindo o processo inflamatório por quimiotaxia, né? As proteínas do sistema complemento também chamam células para os locais. Então, elas participam na regulação das respostas de anticorpos também. A gente vai ver na via clássica como que isso funciona. Auxilia na eliminação de complexos imunológicos e restos celulares. E contribui também para a inflamação, danos tissulares, né? E pode disparar até uma anafilaxia. A gente vai entender cada mecanismo, tá? São cerca de 30 proteínas séricas já descritas no sistema complemento, e algumas de superfície celular que interagem umas com as outras, né, e com outras moléculas do sistema imune para desencadear a cadeia, a cascata, né? Uma cascata de proteínas presentes no plasma, que quando ativadas promovem a destruição de patógeno ou de células, além de desencadear processo inflamatório. Eu não sei se vocês já viram sistema complemento em alguma outra matéria, me parece que patologia trata de sistema complemento em algum momento, não tenho certeza. A gente tem que entender o seguinte: no fundo, o sistema complemento, a maior parte das ações dele são benéficas, né? Porém, ele pode sim causar algumas patologias e alguns problemas decorrente a, ou talvez, uma indução constante, né, de atividade do sistema complemento, ou também por falta de atividade das proteínas do sistema complemento. E as funções maléficas podem ser uma inflamação descontrolada, né, e uma anafilaxia, são as principais descritas decorrentes de falhas do sistema complemento. Uma coisa que vocês têm que entender: a ativação do sistema complemento ocorre diretamente na superfície do micro-organismo, da célula, né? Diretamente na membrana. A atividade do sistema complemento é ali. Ela consegue, né, o sistema complemento, as proteínas, conseguem desestruturar esse micro-organismo, essa célula em questão, a célula que ele é alvo, né, da atividade. Essa figura eu acho ela interessante, eu coloquei só para ilustrar mesmo, porque ela demonstra todas as atividades do sistema complemento, mas a gente vai ver várias como ela ainda hoje, e vamos falar um pouquinho de cada uma dessas atividades também, tá? Então, o sistema complemento, ele tem 3 vias de ativação, tá? Ele pode ser ativado pela via clássica, pela via da lectina e pela via alternativa. Qualquer uma das três formas de ativação do sistema complemento vão culminar numa ativação em comum. E essa ativação vai ter os mesmos mecanismos finais, tá? Vai ter as mesmas, a mesma atividade final, tá? Então, independe se a ativação vier pela via clássica, pela via da lectina ou pela via alternativa, o final será o mesmo, tá? Mais um quadro aqui das 3 vias, mostrando mais ou menos a diferença de cada um deles. Como eu disse, qualquer um dos 3 chega numa via comum, que é a via lítica, tá? Vamos ver. E a ativação das 3 vias, que é diferente, tá? Simplesmente o início delas é um pouco diferente. Isso é bom, porque cada uma delas é ativada por um mecanismo. A via clássica, eu preciso do anticorpo ligado ao micro-organismo para que haja ativação dessa via, tá? A via alternativa, não. A via da lectina, eu preciso de uma lectina, são micro-organismos que têm em sua composição uma lectina onde se liga mannose,
que é a proteína iniciante da via da lectina do complemento, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Mais uma figura das três, eu coloco bastante para ficar bem ilustrado. Só uma coisa aqui, essa gravura aqui é do Abas, tá? Isso aqui vocês acham no Abas. Então, vamos lá. Via clássica. A via clássica, ela foi a primeira a ser descrita. Porém, entende-se que a via alternativa, ela é um pouco mais antiga, ela tem uma atividade, ela tem mais ação, digamos assim, ela é a mais comum de ser ativada do que a clássica. Mas por ela ter sido a primeira a ser descoberta, eles nomearam como via clássica, tá? A via clássica é a que precisa de anticorpo, em vermelho aqui, ó. Eu preciso já de uma opsonização, eu preciso que aquele micro-organismo esteja com o anticorpo ligado a ele, para eu conseguir iniciar o processo da via clássica, a clivagem das proteínas, tá? A partir do momento que eu tenho um anticorpo ligado, a primeira proteína do complemento que se liga é a proteína C1, tá? Essa proteína C1, ela é composta por uma porção C1Q, tá? C1S, C1R, C1R, C1S, tá? Ela só é ativa quando completa. Eu tendo a C1 ligada a anticorpo na membrana do micro-organismo, vem uma outra proteína, que é a C4, e ela é clivada por esse complexo, tá? A C4, ao ser clivada, ela é quebrada em uma porção C4A e uma porção C4B, tá? O C4B, ele é atrativo da proteína C2, tá? E o C2, ele é clivado em C2A e C2B, tá? Vamos lá, vão acompanhando, gente. Vai parecer uma doideira, mas no final vocês vão entender. Então, eu tenho esse complexo C4B, C2A, que é um complexo importantíssimo. Por quê? Porque ele é capaz de clivar C3. A C3, a gente vai ver que é um componente crucial para o sistema complemento em todas as três vias, tá? As três vias apresentam, cadê meu dedo? As três vias apresentam uma molécula que a gente chama de C3 convertase. E aqui no caso da via clássica, é a C4B, C2A, tá? Então, a gente tem essa C3 convertase, que a função dela é clivar C3, tá? Você vai entender por que tem essas clivagens, João Pedro. Como eu disse, é uma cascata, né? Então, a gente vai clivando as proteínas a fim de chegar no ponto final. Ainda temos várias proteínas pela frente. Aguenta aí que você vai entender. A C3 convertase, então, ela cliva a C3, né, em C3B e C3A, tá? Essas moléculas que saem, gente, C3A, C2B, C4A, que não se ligam aqui no complexo, elas têm função também, tá? A gente também vai ver hoje qual a função dessas pititinhas que saíram aqui, ó, que não se ligaram aqui na membrana, tá? Então, a partir do momento que eu tenho a clivagem de C3, eu tenho C3A, C3B, o C3B se liga aqui, ó, ao C4B e o C2A e forma a C5 convertase. O que é a C5 convertase? A C5 convertase é o início da via comum das três vias. É o início da via lítica, né? Que é onde tanto a via da lectina quanto a alternativa e a clássica chegam para dar um andamento comum na resposta contra esse micro-organismo ou essa célula morta, essa célula danificada. Tá? Tranquilo? Aqui eu tenho uma gravura do Abas. Para mim ficou pequenininha aqui para ler. Eu vou achar ela aqui no Abas só para eu conseguir dar aula para vocês. Porque ficou muito petitinho. Ficou bom, não. Mas ela é a mesma figura anterior, porém
na vertical, né? E aí ela também mostra na via clássica a presença do anticorpo. As proteínas só clivam as próximas depois de virar. Sim, a clivagem é dependente da formação desse primeiro complexo, tá? Como eu disse, aqui atrás, eu até coloquei nos slides para vocês não terem dúvida, as proteínas do complemento na forma sérica, elas são inativas, tá? Deixa eu ver onde é que tá. Aqui, ó, na fase fluida, elas são inativas, tá? Elas só vão ter atividade efetivamente, assim, uma atividade estável, a partir do momento que elas se ligam, tá? Então, assim como há essa primeira ligação ao micro-organismo, eu preciso que haja as ligações das próximas proteínas para ocorrer a clivagem das próximas proteínas. Então, voltando aqui na gravura do Abas da via clássica, tá? Ah, gente, isso aqui é uma figura de microscópio, olha que bonitinho, do complexo C1. Perfeito, olha, bonitinho demais. Então, vamos lá. Eu tenho o C1 se ligando aos anticorpos que já estão ligados ao micro-organismo, tá? Ou a membrana daquela célula que está danificada ou aquele corpo apoptótico. Aquele resto apoptótico, desculpa, tá? E aí eu vou ter a ligação da C4, tá? C4 foi clivada pelo complexo C1 anticorpo. Eu vou ter a saída da C4A, a permanência da C4B, tá? E aí depois eu tenho a clivagem de C2 formando a C3 convertase, que é uma molécula de C2, uma molécula de C4. C2A, C4B, ou C4B, C2A, tanto faz. C3 convertase vai convertendo um monte de C3 em C3B, C3A, tá? À medida que vai havendo essa conversão, vários C3Bs vão saindo e se ligando à membrana. Percebam aqui, ó. E se ligando à membrana do micro-organismo, tá? E a gente vai ver o porquê dessa ligação, qual o motivo dessa ligação e a importância dela. Então, vai convertendo aquele tanto de C3. C3A sai, C3B vai se ligando, até que se liga um C3B diretamente aqui no C4A. Desculpa, C4B, C2A. E esse complexo é a C5 convertase, tá? A conversão de C5 em C5A, C5B já é da via lítica, a via comum, as três formas de iniciação, né, da cascata do sistema complemento. Foi? Não entendi nada depois da C3 convertase. Vamos lá, C3 convertase é esse complexo aqui na via clássica, né? É o complexo C4B, C2A, tá? Eu preciso clivar a C3. A gente chama de C3 convertase essa enzima que tem essa capacidade, né? Essa molécula que tem essa capacidade de clivar C3. Que no caso da via clássica é o complexo C4A, desculpa, C4B, C2A, tá? Então a gente chama de C3 convertase. E essa molécula vai clivando C3. Cliva várias C3. C3B se liga à membrana do micro-organismo. Só ela, tá? E depois que há uma grande quantidade de C3 já clivada, uma molécula de C3A permanece unida a C3 convertase para clivar C5. E essa molécula C4B, C5A, C3B é a C5 convertase. Yara, na via clássica do sistema complemento, a C3 convertase é C4A. Ai, que bosta, tô falando errado toda hora. C4B, C2A, tá? Essa é a molécula C3 convertase da via clássica do sistema complemento.
Por que eu estou falando isso? Porque nas outras vias, a C3 convertase, ela é composta por outras moléculas. Tá? A gente vai ver as outras vias. Vamos ver as 3, e aí depois, qualquer dúvida, a gente volta. Depois desse slide, eu coloco o vídeo, tá? O vídeo desse processo, todinho. Não coube aqui para eu carregar a aula, porém o vídeo já está disponível no Canvas para vocês. C2 é clivada em C2B e C3... Não, C2 é clivada em C2B e C2A. C2 é clivada em C2B, C2A. A C2B sai para fazer outra função. A C2A se liga ao C4B, que já está ligado aqui na membrana. A C3 convertase é justamente a ligação dessas duas, da C4B com a C2A. Foi, Maria Eduardo? Vamos partir para as próximas para a gente ir entendendo, tá? Então, nesse momento aqui, vejam a via clássica, vai no vídeo que eu mandei e vejam como que ocorre, tá? Porque, como eu já cansei de falar, eu Társila, sou extremamente visual. E eu acho que o vídeo faz a gente entender melhor do que ficar só falando e mostrando. Então, assim que possível, assim que a gente terminar a aula, vão aos vídeos que eu já disponibilizei no Canvas e dá uma olhada, por favor, tá? Então, a via alternativa. Lembram? Volta aqui na clássica. Lembram essa ligação de C3B aqui, ó? Né? Houve aqui a conversão do C3 em C3B, C3A. O C3A vai partir para outra função e o C3B se liga aqui na membrana do micro-organismo. Então, lembraram? Acabei de falar. Olha ele aqui. Quem que é o ativador de via alternativa? C3 ligada à membrana do micro-organismo, tá? Esse é o ponto inicial da via alternativa do sistema complemento, tá? Então, eu tenho esse tanto de C3B ligado à membrana com o intuito de ter essa outra opção de início da via do complemento, tá? Então, o C3B, a partir do momento que ele está ligado à membrana, ele recebe o fator B, tá? Esse fator B, ele foi clivado por uma outra molécula chamada fator D, e ele foi quebrado em BA e BB. O BB se liga ao C3B, e essa é a molécula C3 convertase da via alternativa do sistema complemento, tá? Via clássica, C3 convertase é composta por C2B, C4B, C2A. Essa é a C3 convertase da via clássica, tá? Via alternativa, a C3 convertase é C3B, BB. Foi? É uma C3 convertase, tem o mesmo papel que a C3 convertase da via clássica. Quem cliva o fator B é o fator D, que é uma outra molécula. O fator D, ele no sistema complemento, ele só tem essa função, tá? Que é justamente clivar o fator B a partir do momento que ele se liga aqui ao C3B. Então, a ligação do fator B, quando o D enxerga que tem fator B ligado ao C3B, ele vai lá e cliva esse fator B em BA e BB. Para quê? Para a formação da C3 convertase. Oi, Milena. Vamos lá, então. Tá. C3 convertase na via alternativa C3B e BB, cliva mais um tanto de C3. E aí eu tenho a ligação de uma outra molécula de C3B formando a C5 convertase da via alternativa, tá? Então, na via alternativa, C5 convertase é formada por C3B, BB, C3B. Na via clássica, essa gravura está melhor para ver.
A C5 convertase é formada por C4B, C2A, C3B. Foi? E aí, a C5 convertase é o ponto que as 3 vias devem chegar para dar continuidade no sistema complemento, nessa atividade do sistema complemento, que é a lise do micro-organismo, ou da célula, do resto apoptótico, da célula morta. Tá? Mesma explicação, porém com a gravura do Abas, tá? Eu tenho, então, essa clivagem espontânea de C3B, que pode ser um C3B que veio ali da via clássica, um C3B que foi clivado aqui pela própria via alternativa, tá? Quando esse C3B se liga à membrana do micro-organismo, eu tenho a ligação de fator B. Fator B é clivado em BA e BB, e eu tenho a minha C3 convertase formada da via alternativa. C3B, BB. Vou clivando mais uma galera de C3, tá? E tem a formação da C5 convertase quando há a ligação de mais uma molécula de C3B, a molécula C3 convertase da via alternativa. Foi? Podemos ir para a via da lectina. Via alternativa também tem um vídeo, foi enviado para vocês, deem uma olhada. Que mostra exatamente tudo. Fica mais fácil para gravar, mais fácil para entender o processo, tá? A gente fala, gente, sempre do início das 3 vias primeiro para chegar na via comum. Quando chegar na via comum, vocês vão entender o porquê de tudo, tá? Podem ficar tranquilos. A Tássia está falando, essa galera de C e não entender nada, onde que isso vai chegar. Calma que vai chegar. Via da lectina. A via da lectina, ela é muito comparada, o início dela, à via clássica. Qual que é a diferença? Não precisa de anticorpo, tá? Não tem anticorpo ligado aqui, tranquilo? Só que percebam como que essa molécula, que é a molécula ligadora de mannose, como que ela parece com a C1? Opa, peraí, Antônio Carlos. A C5, na via alternativa, é composta por qual molécula? A C5 convertase, né? Acredito que você esteja me perguntando. A C5 convertase na via alternativa, ela é formada por uma molécula C3B, uma molécula BB e outra molécula C3B. Essa é a C5 convertase da via alternativa. Foi? Tá. Então, essa molécula da via da lectina, ela é muito parecida com a molécula de C1, né, aqui, vamos voltar, aqui, ó. Ela é muito parecida com essa molécula. Porém, na via clássica, a gente precisa do quê? Do anticorpo. E na via da lectina, o que dá início à via da lectina é a ligação da MBL, que é essa molécula, MBL, e liga a mannose encontrada na membrana de determinados micro-organismos, tá? Então, a partir do momento que eu tenho a MBL a MBL ligada a essa mannose, eu dou início à minha cascata de acontecimentos, que é igual à da via clássica, tá? Essa ligação é capaz de converter C4 em C4B, C4A. Eu tenho a ligação do C4B, tá? Esse C4B ligado à membrana cliva C2, sai C2B, C2A permanece, e a ligação de C4B, C2A é uma C3 convertase. Então, essa molécula vai clivar C3. E, assim como na via clássica, eu vou ter a formação de C4B, C2A, C3B, que é a C5 convertase. Então, C5 convertase em via clássica e via da lectina é a mesma molécula, tá? E C5 convertase da via alternativa, que é diferente. Tranquilo? No A B A S, essa gravura é de um A B A S mais antigo.
Eu não estou encontrando ela nos abas mais novos, tá? Que ela justamente faz a comparação aqui, ó. Ela mostra que a única diferença da via clássica para a via da lectina é o início, né? Que eu tenho a MBL na via da lectina e a molécula C1 na via clássica, tá? Então eu deixo essa gravura justamente porque eu acho ela bastante, faz essa comparação, fica mais fácil da gente entender, tá? Vamos para a via comum. Alguma dúvida? Qual o capítulo do Abas? Eu estou aqui com o Abas 8ª edição. É esse. Nesse livro, ela está no capítulo 13, tá? Não é um capítulo de mecanismos de imunidade humoral. E o sistema complemento está incluído nesse capítulo. Não existe, não, nesse livro não tem um capítulo sistema complemento. Eu não sei nos outros qual que é. Mas se não tiver o capítulo sistema complemento, procurem no capítulo que trata de imunidade humoral. Tá? Então tá. Mais alguma dúvida, gente? Podemos seguir para a via comum? Agora, se houver alguma dúvida... tô operando. A gente, provavelmente, ela vai ser sanada agora, de agora para frente, tá? Lectina é MBL e MASP junto. A lectina é a via, né? A gente chama de via da lectina. E ela dá início a partir do reconhecimento da MBL, que é um ligante de manose. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. A lectina, ela é ligadora de manose. Então, ela reconhece a manose na membrana do micro-organismo. Alguns micro-organismos têm essa composição na membrana. E ela tem ação exatamente nesses micro-organismos. Ela se liga diretamente à manose da membrana do micro-organismo. O que você perguntou? MBL e MASP junto. Não. Tá, desculpa, entendi. MBL é a MBL e MASP é a molécula iniciante da via da lectina, tá? É justamente a molécula ligante de manose. Então, a lectina, que a gente chama essa molécula lectina ligante de manose, é a MBL com MASP junto, tá? Assim como na via clássica é o C1Q, C1R, C1S. Foi, João Pedro? Custei entender sua pergunta. Vamos lá, então. Via comum. A partir do momento que eu tenho C5 convertase, eu já entro na via comum do sistema complemento, tá? Então, a C5 convertase vai converter C5 em C5A, C5B. E a partir do momento que eu tenho a ligação do C5B na membrana do micro-organismo da célula, eu vou ter a ligação de C6, C7, C8 e C9. Cada um desses amarelinhos aqui é uma C9, tá? A partir do momento que uma C9 se liga, ela é ativada e vão ligando as outras C9. Qual que é a ideia desse tanto de ligação de C9? Olha aqui. C9, 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 C9. Causar uma lesão na membrana do micro-organismo, tá? Ou da célula, do resto apoptótico da célula morta. Essa lesão vai causar um desequilíbrio hidroeletrolítico do micro-organismo e o micro-organismo morre. Olha, sistema complemento, gente, essa é uma das atividades do sistema complemento, tá? Ele não depende, essa atividade, por exemplo, não depende de resposta imune adquirida, quando eu estou falando da via alternativa e da via da lectina, tá? A via clássica eu preciso da ligação do anticorpo, mas não somente por ela o sistema complemento é ativado. Então, é um mecanismo de sistema imune inato, tá? Todas as pessoas têm esse mecanismo, independente de ter sido de memória celular, de exposição prévia, tá?
E aí a gente tem a formação desse complexo, que são várias C9s, né? Que a gente chama de MAC, né? Em inglês, complexo de ataque à membrana, né? A sigla está em inglês, tá? Então, eu tenho a formação do MAC, que é essa figura também do ABAS. E olha só, esses Azinhos que foram saindo, C5A, C3A, tá? Vários deles vão diretamente para processo inflamatório, tá? A gente vai ver como que isso acontece também. Mas, a princípio, eu quero que vocês entendam aqui o complexo de ataque à membrana, como que ele é formado, o que acontece, né? O porquê da formação do MAC, que é justamente já eliminar o micro-organismo ali mesmo. Algumas figuras microscópicas de complexos de MACs, né, de complexo de ataque à membrana, literalmente um furo, estão vendo? Causa perfurações mesmo na membrana do micro-organismo. E aí, uma coisa que eu quero que vocês, aliás, eu quero não, né, que vocês têm que saber, é que algumas células, elas possuem receptores específicos para proteínas do complemento, tá? Por exemplo, nas hemácias, eu tenho receptor para CR1. CR1 é aquela proteína, vou voltar, tá? Para a gente enxergar. C1R, CR1. Aqui, ó. Lá da via clássica, tá? Então, eu tenho diversas células apresentando receptores para os componentes do sistema complemento, para as proteínas do sistema complemento. E essas proteínas, ao se ligarem ao receptor, isso é uma outra forma, tá, gente, de atividade do sistema complemento, fora, sem ser essa cascata proteolítica e formação do MAC, a gente tem isso. Deixa eu passar aqui. Essa tabela também é do ABAS, ela mostra os principais... Tá ruim para eu ver? Deixa eu achar ela aqui para ficar mais fácil para eu acompanhar. Isso. Ela mostra aqui os receptores para fragmento de C3, tá? Então, são receptores de C3. Depende. Eu tenho receptor de C3, por exemplo, em fagócitos, tá? Neutrófilos, células B, células T. E a função deles, auxiliar na fagocitose, eliminar imunocomplexos, né? Promove lá a dissociação de C3 convertase, porque vocês têm que entender também que tem que haver um controle, né? Então, em determinados momentos, há necessidade de desassociar essas células para dar uma parada na resposta por sistema complemento, tá? Esse quadro mostra principalmente os receptores de C3, que eu acho que são os mais relevantes, assim, que a gente tem mais descrito, existe mais informação sobre, tá? Mas aqui nessa figura a gente consegue ver outros receptores. E eu tenho também, aqui eu coloquei para vocês, alguns outros receptores ligantes de... Vem cá. Vem cá. Vem cá. Um cachorro te mordeu? Peraí. Minha gangue chegou. Ah lá, olha lá. Olha aí os alunos da mamãe. O cachorro te mordeu? Ô, dó. Esse é um. Cadê o outro? O outro. Vem cá, o outro. O outro já tá aqui. O outro. Dá tchau. Tchau. Cabeludo. Pronto, agora vai brincar. Vai lá brincar com seu irmão. Você pede pra mim, por favor. Tchau. Você quer papar? Daqui a pouco a gente vai papar. Vamos fechar ali. Vamos voltar. Deixa minha gangue longe. Então, gente, eu tenho quase que prender eles dentro do quarto, né? Pra ficar quieto. Mas eles estavam brincando na garagem, aí subiram agora.
Eu tô dando comida, gente, mas esse menino, ele acorda, ele olha assim, eu falo assim, quer mamar, filho? Não, arroz e feijão. Eu falo, pelo amor de Deus, são 8 horas da manhã, como é que você quer arroz e feijão? Se deixar ele comer arroz e feijão o dia inteiro, já vai papar. É porque é a hora, né? Almoço 11 horas da manhã, já vai comer. Vamos voltar aqui, Ana? Para. Não devia ter mostrado os meninos. Vamos voltar. Vamos voltar para os receptores. Eu coloquei aqui bastante informativo nesses slides, os receptores que a gente tem, em quais tipos celulares, tá? E a função biológica, né, desses receptores. Então, por exemplo, eu tenho receptor para CR1, tá? Por exemplo. Os receptores de CR1, eles podem estar presentes em células B, neutrófilos, monócitos, macrófagos, e eles têm a função, por exemplo, de potencializar a fagocitose, tá? Ajudar ali na internalização de complexos imunes, que são aquelas ligações de antígeno-anticorpo. Uma coisa que eu não entendi é de onde veio o C9. Tipo, entendi que ele é ativado por aquele... Entendam o seguinte, as proteínas do sistema complemento são proteínas séricas, tá? Elas estão livres, elas estão rodando o tempo todo, são proteínas séricas mesmo encontradas no soro. Só que elas só são ativadas a partir do momento que eu tenho a ligação. Vai ligando, uma vai ativando a outra e vai ocorrendo o desenvolvimento da cascata. Foi? Tá? São proteínas séricas. Todas elas a gente tem, normal, porém a clivagem e a formação dos complexos só ocorre a partir do momento que há a ligação de uma a outra. A ligação, primeiramente, claro, ao micro-organismo ou à membrana celular e uma a outra, tá? Então, gente, eu coloquei aqui alguns dos principais, tá? Dos que a gente tem mais descrito, desses receptores. Cadê? Esse quadro tá os receptores de fragmentos de C3, porque vocês viram, né? Eu já mostrei aqui nas 3 vias o quanto C3 é clivado e o quanto, imaginem o quanto de fragmento de C3 que a gente tem. Então, o C3 consegue agir em diversos tipos celulares e exercer diferentes funções em diversos tipos, tá? E aí a gente tem as outras proteínas, como eu disse, proteínas séricas, que quando não usadas ali para o desenvolver da cascata para a formação de MAC, elas têm outras ações em outras células. Elas se ligam a receptores na membrana de outras células. Tá dando para entender? Essa tabela está no nosso material? Acho que não, acho que o material que eu... Sabe por quê? Eu peguei essa tabela ontem. Eu vou mandar para vocês esse material, tá? Ele tem umas informações a mais que não tem no material de vocês. Tem 2 tabelas que eu coloquei nesse, que eu achei que ficou mais fácil de enxergar do que quando coloca descrito. Então, eu vou mandar para vocês esse material agora com essas 2 tabelas, tá? Então, vamos lá. Os principais estão aqui. Descrevi alguns, por exemplo, receptores para CR2. Entendam também outra coisa, gente. Esse fragmento que a gente falou nas vias, na via clássica, via alternativa e da lectina, essas clivagens, a gente fala o básico, tá? Mas, por exemplo, eu tenho a C3, eu tenho C3A, C3B, ok, mas eu tenho IC3B, eu tenho C3DG, tá? Que são pormenores que não cabe aqui ao processo imunológico como um todo, mas é bom que vocês saibam que tem. Então, eu tenho o CR2, que está em células B, células epiteliais, ele é ligante de C3B, tá? Enfim, eu coloquei isso aqui a título de conhecimento para vocês mesmo. Vamos ver aqui qual mais. Ainda tem aqui receptor de C3A, C4A. Esse aqui é interessante porque ele promove a degranulação de mastócitos. O mastócito basófilo, na membrana dele, ele já tem um ligante específico para C3A e C4A. Quando a gente viu as 3 vias, vocês viram o tanto de C3 que é clivado, tanto de C3A que sai, o tanto de C4A também que sai
da clivagem da via clássica, né? Quando a primeira molécula C1 se liga ao anticorpo, eu tenho clivagem de C4, C4b permanece, C4a sai. Então, esse C4a, C3a que saem, eles podem se ligar diretamente em mastócitos e basófilos e promover uma degranulação, tá? E essa degranulação libera histaminas e diversos componentes pró-inflamatórios, tá? Eu tenho receptor para C5A também diretamente em mastócitos, basófilos, macrófagos. Isso também aumenta a degranulação. Eu tenho um aumento da permeabilidade vascular, promoção de quimiotaxia e contração. Ou seja, isso aqui tudo, inflamação, tá? C3A, C4A, C5A são chamadas de, deixa eu achar aqui para vocês, aquelas aqui, ó, anaflotoxinas, tá? Porque elas têm um ligante diretamente em células que são altamente pró-inflamatórias, né? Então, ao se ligarem, elas liberam esses grânulos contendo histamina e componentes pró-inflamatórios e geram um dano muito grande, tá? Então, só para a gente ver aqui as principais funções do sistema complemento: opsonização, tá? A C1R, ela se liga diretamente ao micro-organismo e promove facilita o processo de fagocitose por células fagocíticas, né? A formação de MAC e lise direta do micro-organismo, tá? E anafilaxia por conta da degranulação de mastócitos e basófilos, tá? Tranquilo? Então, vamos só falar mais um pouquinho das funções, uma de cada vez, para ficar mais fácil, tá? A citólise, que é justamente quando a ativação do complemento chega à formação do MAC, né? Então, essa ativação do complemento vai levar à polimerização de alguns componentes ali na membrana celular, que podem resultar na formação de poros, induzindo a bactéria a uma morte por lise osmótica, né? Opsonização, alguns componentes do complemento, como C3b e o CR1, eles possuem receptores em certos leucócitos. Ao se ligar nesses receptores, vai haver aí uma estimulação da capacidade fagocítica dessas células, tá? Aqui na figura mostra exatamente os receptores, a ligação e como que essa ligação facilita a fagocitose, tá? Ativação da inflamação por conta dos componentes que eu falei ali atrás, C3A, C4A, C5A, né? E no próprio desenvolver da cascata do complemento, esses componentes são liberados, né? São as anaflatoxinas. Esses 3 componentes são chamados de anaflatoxinas, porque eles induzem essa degranulação de mastócito e causam uma resposta inflamatória bem característica de anafilaxia, tá? Aqui é só outra gravura mostrando exatamente a mesma coisa, a ligação deles diretamente no mastócito, promovendo a degranulação, tá? Tá indo, gente? Tá tranquilo? Tô falando até babar aqui, vocês pararam de falar. Beleza. Aqui só também mostrando essa atividade, né, das anaflotoxinas, se ligando diretamente ao mastócito, promovendo a degranulação. Um detalhe também que eu até coloquei aqui, ó, a C5A também ela tem uma quimiotaxia muito forte para puxar macrófagos e basófilos para os locais de processo inflamatório, tá? Foi? Ok. Então, agora a outra tabela que não tem é essa. Eu vou olhar por aqui, porque eu não consegui enxergar. Para mim, o slide fica pequeno, não dá. Vocês estão conseguindo ler o que está escrito? Eu não consigo. Nem se eu botar o óculos, nem se eu aumentar a tela, não vou conseguir.
Fica pequeno para mim. Então, essa tabela mostra justamente as moléculas que são reguladoras da ativação do complemento. Como eu disse, todo sistema imunológico tem que ter algo que o regule, todo sistema imunológico, todas as ações, as ações mesmo, né? Tudo que ocorre no sistema imunológico, as células, tem que ter algo para regular, senão a gente vai ter uma resposta exacerbada, sem controle. Então, esse controle é necessário, né? E as moléculas que regulam a ativação do sistema complemento estão descritas nessa tabela, as principais, tá? Então, eu tenho moléculas capazes de inibir a ligação da molécula C1, né? Que é C1R, C1S, C1Q. Então, ela dissocia naquele desenho tá aquela rodinha em verde e amarelo, né, que é a C1R, C1S. Ele dissocia da CQ, então a molécula C1 fica desconfigurada, ela não funciona dessa forma. Peraí, quem que participa das 3 vias, Júlia? Elas participam das 3 vias? Elas quais? As anaflatoxinas? O que você está falando? Esses fatores, sim, sim. Das 3 vias, claro que cada via tem um fator de regulação que age nela, né? Por exemplo, esse primeiro que eu falei, ele age em molécula C1. Então, esse primeiro, o inibidor de C1, ele não tem atividade em via alternativa e via da lectina, tá? Mas tem alguns que são comuns aos 3, tá? Então, vamos lá. Aí tem diversos, gente. Aqui, ó. É difícil marcar aqui, olhar aqui. Aqui, ó. Eu tenho cofator para clivagem, né? Para clivagem de C3, de C3b e C4b. Isso acaba também diminuindo a clivagem dessas moléculas. E aí vai. São diversos. Isso também não é algo que eu me apego em cada um, porque eu acho que fica muito cansativa. A aula de sistema complemento, ela já é mais enjoadinha, então se eu for falar de tudo, vocês vão me matar. Mas eu deixo tudo bem descrito aqui. Qualquer dúvida, vocês podem recorrer a mim. Um deles que é bem interessante é o CD59, né? Que ele consegue bloquear exatamente a formação do MAC. Então, ele é o principal regulador de lise celular, né, por sistema complemento, tá? Tranquilo, gente? Então, finalizamos essa aula. Alguma dúvida? Eu peço que vocês, por favor, vejam os vídeos, tá? Os 2 vídeos que eu coloquei. 3 vídeos, eu coloquei um vídeo da via clássica, um vídeo da via alternativa. Da via da lectina, eu nem tenho vídeo, nem acho que eu nunca procurei, porque como ela é muito igual à via clássica, só muda essa primeira molécula bobeira. E tem o terceiro vídeo da via comum, né? Da via lítica, que é até a formação do MAC, da C5 convertase até a formação do MAC. Tá? Todas as vias a partir da formação da C5, sim, todas as vias a partir da formação da C5 convertase seguem a via comum, a via lítica, tá? Até a formação do MAC. Posta não. Posta não. Vou postar. Vou postar. Eu esqueci. Eu vou postar, pode deixar. Já tá corrigido. Vou sentar aqui e vou postar. Tranquilo? Às vezes eu faço isso agora, pra vocês já ficarem tranquilos ou não. Tranquilo, gente? Então vamos embora? Vou dar papá pro Augusto? Alimentar meu filho? Tô esperando, Júlia. O que se fala? Peraí, gente, para de falar. Eu tenho uma dúvida. Fala, Júlia. Tadinho, tá com fome, né? Em anticorpo? Tá, pode perguntar. Gente, não, Júlia, pode
perguntar, ele aguenta, ele quer gulosão mesmo. Ai, peraí, gente, para de falar, senão eu não consigo. Onde que se dá a mudança de IG? E por que que elas mudam? Vamos lá. A mudança ocorre quando há aquela diferenciação, tá? É questão de necessidade. Dependendo do antígeno, o antígeno que tiver, dependendo do antígeno em questão, eu vou precisar de um anticorpo específico para aquele antígeno, concorda? Então, a mudança de isótipo, ela vem dali, quando há a seleção clonal e diferenciação daquela célula B, tá? Ah, não, mas tem outro detalhe também. Isso pode ocorrer ali, que aí a gente já libera um isótipo específico para aquele micro-organismo, ou também, quando, por exemplo, deixa eu pensar num exemplo prático. Eu já tenho a memória, tá? Memória imunológica, IgG. Já tenho IgG contra determinado antígeno. Cara, eu tenho que achar um negócio prático disso. Para você entender. Bom, eu tenho a memória imunológica, que é IgG, tá? Entra em contato determinado antígeno, eu já tenho uma memória imunológica para ele, porém eu preciso de outro tipo de anticorpo para combater. Por exemplo, se esse anticorpo entra via mucosa, ela é revertida por IgA. Então, aí eu consigo ter essa mudança de isótipo do IgG de memória para uma IgA efetora. Deu para entender? Tá. Mas, no geral, a mudança de isótipo ocorre lá na apresentação, na diferenciação, tá? Seleção clonal e diferenciação dessa célula em uma célula efetora capaz de responder àquele micro-organismo. E uma célula B, né, se diferencia em plasmócito secretor de determinado anticorpo. E aí ali já vai. Isso, sim. Os órgãos linfáticos primários, sim. Não, célula B ela é diferenciada em baço, tá? Ela é formada em medula óssea, mas a diferenciação de célula B, lembrando que é a célula B que é responsável que é capacitada, né? Que é a célula responsável pela liberação de anticorpos, a diferenciação dela ocorre em baço. Foi? Fechou, gente? Então, vamos lá. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Vou marcar a próxima aula. Na verdade, a gente ainda tem uma aula meio atrasada. Então, eu acho que na próxima semana a gente vai ter que ter duas também, tá? Não me matem, não. Aí a gente pega uma de citocinas. E aí depois eu estou avaliando aqui para a gente fazer uma atividade aqui no Canvas. Não sei se vocês já fizeram alguma. Eu vou fazer uns testes aqui para ver como funciona, porque eu ainda também não olhei. E aí, valendo ponto, sim, sempre, né? Agora, valendo uns pontinhos aí, pra vocês não ficarem tão jogados às traças, tá? Mas eu vou fazer uns pontinhos, sim, com certeza. Então, beijo, fiquem com Deus, até a próxima.